Bárbara tinha 17 anos quando percebeu que aquilo não era apenas admiração, era amor. Um amor silencioso, tímido, quase invisível. Jorge era gentil, educado. Tinha aquele sorriso que parecia iluminar qualquer ambiente. Não eram amigos íntimos, mas sempre que se encontravam, ele fazia questão de conversar com ela, perguntar dos estudos, elogiar suas ideias. E para ela, aquilo bastava. Ela achava que aquele tratamento especial significava algo, mas nunca teve coragem de perguntar, nunca teve coragem de dizer. Bárbara via Jorge ficando com outras garotas, via ele namorando, sorria, fingia naturalidade, mas por dentro sentia o coração apertar. Talvez eu esteja imaginando coisas, talvez ele só seja educado mesmo, e assim ela se calava. Até que Jorge recebeu uma oportunidade para estudar nos Estados Unidos. Bárbara pensou, é agora ou nunca. Mas quando ficou frente a frente com ele na despedida, as palavras morreram na garganta. Ele foi embora e ela ficou. Pouco tempo depois, ela também foi estudar em outra cidade. A saudade apertava. Foi então que teve uma ideia. Começou a escrever cartas. Cartas longas, cuidadosas, carinhosas. Falava da rotina, dos sonhos, das dificuldades, mas nunca falava do amor. Jorge respondia com a mesma delicadeza, sempre gentil, sempre atencioso, mas também nunca dizia nada além de amizade. Todos os anos, nas férias, ele voltava ao Brasil. E todos os anos ela pensava, dessa vez eu vou contar. Mas em uma dessas voltas, Jorge apareceu de mãos dadas com uma amiga dela. E mais uma vez, ela se calou. A vida seguiu. Ela se formou. Ele se formou. Jorge voltou definitivamente ao Brasil. Bárbara começou a namorar outro rapaz. Jorge também começou a namorar uma moça. Ambos sempre corretos, sempre fiéis. Nunca traíram, nunca cruzaram limites, até que um dia ela soube que ele ia se casar. Ali, seu sonho silencioso foi enterrado de vez. Ela chorou sozinha, mas desejou felicidade a ele. Com o tempo, Bárbara terminou seu namoro, viajou para fora do país, amadureceu, voltou, conheceu outro homem, casou-se, teve uma filha. Jorge também construiu sua família. Teve 2 filhos, um casal. As famílias cresceram, os anos passaram, a vida aconteceu, até que um dia sua filha, já com 20 anos, apareceu em casa sorrindo. Mãe, eu quero que você conheça alguém. Era um rapaz bonito, educado, de boa família. Ela sentiu algo estranho no peito, uma sensação conhecida. Quando perguntou o sobrenome, o coração quase parou. Era o filho dele, do amor que nunca foi dito. Mesmo surpresa, manteve a postura, sorriu. Foi gentil. Alguns dias depois, convidou os pais do rapaz para um almoço. Quando ela o viu no restaurante, seu coração disparou. Mais maduro, alguns fios brancos, o mesmo olhar gentil. Eles se encararam por segundos que pareceram eternos, mas se cumprimentaram com educação, com respeito, com maturidade. As famílias se uniram. Os filhos namoraram 4 anos e decidiram se casar. Foi um casamento lindo, emocionante. As 2 famílias celebrando juntas. Bárbara e Jorge estavam ali, cada um ao lado do seu cônjuge, felizes, orgulhosos. Um ano depois, nasceu o netinho. Um laço em comum que o destino costurou de forma delicada. Mas a vida, às vezes, surpreende. Um dia, Bárbara começou a se sentir mal. Exames, internação, diagnóstico, câncer terminal, poucos dias de vida. A notícia caiu como uma tempestade.
A família se revezava, mas numa noite ninguém podia ficar com ela. E Jorge se ofereceu. Sentou ao lado dela, segurou sua mão. Conversaram sobre os filhos, sobre o neto, sobre a vida. Ela olhou para ele e chorou. Eu preciso te contar uma coisa. Eu fui apaixonada por você a vida inteira, desde jovem. Só nunca tive coragem de dizer. Ele ficou em silêncio. Depois respondeu com os olhos marejados. Por que você nunca me falou? Eu também gostava de você, mas você nunca deu sinal nenhum, nem nas cartas. Eu achei que era só amizade. Ela fechou os olhos, emocionada. Eu achava que você não sentia nada. E quando você começou a namorar, achei que fosse coisa da minha cabeça. Jorge respirou fundo. Talvez poderíamos ter sido nós. Ela sorriu fraca, mas serena. Talvez, mas olha o que temos hoje. Filhos lindos, cônjuges maravilhosos, um neto que é a prova de que de alguma forma nossas histórias se cruzaram. Jorge chorou. Que pena que nunca soubemos, ela respondeu. Não me arrependo da vida que vivi. Só fico imaginando como teria sido se eu tivesse tido coragem. 5 dias depois, ela partiu. Ele segurava a mão dela quando ela deu o último suspiro. Quantas histórias ficam inacabadas por medo? Quantos amores não vivemos porque temos receio do não? Às vezes, a gente prefere o silêncio à possibilidade da rejeição. Prefere imaginar ao invés de arriscar. Mas o que dói mais? Ouvir um não, ou viver para sempre com um e se. Talvez o amor não seja apenas sobre dar certo. Talvez seja sobre ter coragem. Porque mesmo que a resposta não seja a que esperamos, pelo menos teremos vivido a verdade do nosso coração. Não guarde sentimentos por medo. Não silencie o que pode transformar sua história. Às vezes, perder por tentar é menos doloroso do que nunca ter tentado. E você, já deixou de viver algo por medo de se abrir?